Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RN e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Diante de uma situação difícil, o que você gostaria de ouvir da pessoa que está ao seu lado, que caminha com você? Já pensou nisso? Você gostaria de ouvir, olha, vai ficar tudo bem, eu vou ajudar você a resolver essa situação, ou não se preocupe, essa situação jamais vai se repetir. O que você gostaria de ouvir? Hoje de manhã, na escola dominical, nós falávamos acerca disso. Às vezes você cria expectativas e não diz para a pessoa que está do seu lado. E aí a gente se frustra, né? Mas às vezes você está caminhando com alguém que sabe da luta que você está passando, né? Sabe das provas. E aí você muitas vezes quer uma palavra para poder continuar. Alguém que segura na sua mão, né? Que caminha com você, te enxugue as lágrimas. Mas às vezes nós não ouvimos nada. Às vezes, quem está ao nosso lado nem se dá conta da situação em que você vive. Ou se sabe, nada faz ou nada tem a fazer. E por vezes, né, nós nos sentimos aí sozinhos diante das dificuldades da vida, que são muitas, né? Nós vivemos aí em um mundo em trevas, nós enfrentamos lutas, passamos por vários sofrimentos. Como diz uma canção bem antiga, o inimigo é forte, pode muito. Mas independente aí da luta, quer seja física, mental, espiritual, você precisa lembrar que é uma promessa de Deus para você. A promessa de que nós jamais estaríamos sozinhos. E também há uma promessa de que um dia na história tudo se fará novo. Tudo se fará novo. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Sobre aquilo que Deus há de fazer nas nossas vidas. Aquilo que de novo há de acontecer num dia na história já determinado. Abra aí sua Bíblia, você vai estar lendo comigo Apocalipse capítulo 21, que nos diz assim, Apocalipse capítulo 21 nos diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele me será por filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da
é vida. É um texto muito bonito, não é? Um texto aqui de Apocalipse, né? Se nós pensarmos aí no livro de Apocalipse, é um livro escrito, né? Parece que em cenas, não é? Uma cena vai passando para outra, né? Como se você estivesse montando aí esse filme, este quebra-cabeça. E aqui a gente tem uma cena, né? O capítulo 21, em que João ele vai falar acerca do novo céu, da nova terra que aparece. Então, já fechando o seu livro, né, já no final do seu livro, ele mostra aí essa cena em que um novo céu e uma nova terra, né, passam a existir, né, e vi aí um novo céu e uma nova terra. Você viu também pela leitura do texto que ele está se dirigindo às pessoas e conclamando essas pessoas a que sejam vencedoras, né? Porque é o vencedor que vai herdar as coisas que ele fala anteriormente. Então, há uma promessa para você. Você vai herdar coisas, e o que é que você vai herdar? Ele começa dizendo aí que você herdará um novo céu e uma nova terra. Você herdará um novo céu, uma nova terra. Então o capítulo aqui ele começa falando desse estabelecimento de uma nova ordem, onde o velho é substituído pelo novo, uma renovação de todas as coisas, a implantação de uma nova dimensão. E aí quando você pensa nessa nova dimensão, você precisa pensar que ela é tanto física, né, quanto espiritual, envolvendo o céu e a terra. No fim de todas as coisas, o que você vai herdar? Diz o texto aí que você vai herdar um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra é o que você vai estar herdando. E além aí desse novo céu e dessa nova terra, o que você vai herdar aí no fim? O texto vai dizer eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. O que você vai herdar? O vencedor, né, diz o texto que ele herdará. O que você vai herdar? O texto vai dizer aqui que Deus e o seu povo estarão juntos, face a face. Face a face. Deus vai estar com você. Você vai estar com Deus. Nós vamos ver aí a morada de Deus, né? Segundo o relato de Apocalipse capítulo 21, que o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, vai estar com os homens. Esse Deus invisível que nós servimos, que nós amamos, ele não será mais assim. Ele se tornará visível. Nós vamos conviver com ele. É o que o texto está nos dizendo. Hoje, né, nós temos aí a presença do Espírito Santo. Mas haverá um dia na história marcado em que nós estaremos juntos com Deus e vendo-o face a face. E olha que coisa gloriosa, o texto diz que o próprio Deus estará conosco. O próprio Deus estará conosco. É um noivo que está aí junto com a sua noiva. E aonde ele está, há de fato aí muita alegria, diz o texto. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima.
Eu comecei hoje perguntando, né, nos momentos difíceis. Nesses momentos difíceis, muitas pessoas, né, choram. A gente nasce, né, chorando. E no decorrer da vida, por várias vezes, por diversas vezes, é isso que acontece. Nós estamos chorando. Mas o texto vai dizer aqui uma coisa preciosa. Algo que Deus promete para as nossas vidas. Nós podemos então aí passar pelos momentos difíceis de dor, de luto, né, de desesperança, firmado numa promessa, firmado aí numa esperança, né? É a esperança aí lutando para se manter em pé contra a desesperança do dia. Nessa vida em que nós temos as nossas dores, as nossas lágrimas, os nossos lutos, os nossos ais, ele está dizendo que todas essas coisas fazem parte de coisas velhas. Porque haverá coisa nova chegando nas nossas vidas. Nós temos aí muitos momentos difíceis, de perdas, né, de batalhas. Mas há uma promessa de que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, nesse dia, nessa nova cena que aparece, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. A presença de Deus, a presença do Senhor Jesus conosco vai eliminar de uma definitiva, né, de uma forma definitiva, todo o sofrimento humano. As coisas que o pecado trouxe, a inclinação da nossa carne para o pecado, os sentimentos de culpa, a inveja, né, inclinação para o mal, os traumas que carregamos, os ódios, as tristezas, as intrigas, as amarguras, as enfermidades, a morte. Todas essas coisas serão extintas. Não existirão mais, não poderão mais nos tocar. Porque o texto, o Senhor assegura que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não existirá luto, pranto, nem dor. Porque todas essas coisas, essas primeiras coisas, terão passado. E ele vai dizer, eis que faço novas todas as coisas. E disse mais, disse a João, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus aí ordena a João que escrevesse, para que essa visão profética ficasse gravada perpetuamente. Deus inspira aí o apóstolo João a escrever. Você vai herdar aí um novo céu, uma nova terra. Você vai herdar aí a presença de Deus que vai estar conosco. Mas o texto diz que você ainda vai herdar outra coisa. Um tempo na história onde todas as fontes de tristeza não existirão mais. Não existirão mais. Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Deus vai enxugar toda a lágrima. Ele vai dizer, olha, verso 6, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É alfa e ômega, né? A primeira letra do alfabeto e a última do alfabeto grego. Então, a primeira e a última letra do alfabeto indica que o Senhor de todas as coisas
É Ele que está dizendo. E essas coisas que Ele diz, Ele assegura que irão acontecer. Então, o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem vai te dar graça para que você continue firme aí nessa batalha, até um dia em que dos seus olhos serão retiradas todas as lágrimas. Que tempo glorioso é esse? Que tempo glorioso essa cena do Apocalipse, né? Nos remete num tempo em que o Senhor, e Ele assegura que vai fazer, né? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Ele assegura que vai fazer. Ele manda ainda que o apóstolo escreva isso. Deus vai ordenar aí ao apóstolo João que escrevesse essa visão profética para que ela ficasse gravada perpetuamente. É o Senhor que manda escrever e assegura que vai acontecer. Porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Caminhamos muitas vezes sozinhos, de fato. Caminhamos muitas vezes sem ter quem segure nas nossas mãos, quem caminhe conosco, quem nos aponte o caminho, quem nos dê um tapinha no ombro e diga, olha, vai ficar tudo bem. Mas o Senhor assegurou à sua igreja que essas coisas todas são passageiras. Essas aflições, as aflições desse tempo, elas são passageiras e elas não podem se comparar com aquilo que está proposto para nós na eternidade. Mas enquanto estamos vivendo aqui, enquanto estamos vivendo nesses tempos difíceis, de lutas, de dor, o Senhor quis deixar uma palavra para a sua igreja, uma cena para que a sua igreja gravasse isso no seu coração. Que o Senhor, que planejou essa volta do homem para si, para Ele, é Ele mesmo quem está providenciando todas as coisas. Para que um dia na história você receba aquilo que lhe foi prometido. Ao vencedor vai herdar todas essas coisas, um novo céu, uma nova terra. Vai herdar aí de desfrutar da presença de Deus, porque Deus estará conosco visivelmente. E ainda assegura que haverá um dia em que cessarão todas as lágrimas, todas as dores, todos os ais. Mas nós precisamos estar seguros com Ele. Nós precisamos estar deixando que Ele segure as nossas mãos bem firmes. Permanecer. Eu disse, né? Eu perguntei, né? Quem é que está do seu lado? Você pode dizer fulano, ciclano, beltrano. Ou você também pode dizer, não tem ninguém comigo, irmão Marlene. Eu estou sozinho nessa luta, nessa jornada. O Senhor está com você. E por mais difícil que seja o momento que você está passando, Ele assegurou que estaria com você. E assegurou mais, que todas essas coisas são transitórias, passageiras. Vai passar, porque Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima.
haverá um dia na história em que o Senhor vai estar com você. Novos céus, nova terra, um novo estilo de vida. Onde nós não estaremos mais lutando com o pecado, nós não estaremos mais assombrados pela morte, porque nada dessas coisas existirá mais. Nós não estaremos mais naquele desejo, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença. Deus vai estar conosco. O Deus invisível se fará visível e estará conosco. Ele estará conosco. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Duas relações aparecem aqui. A relação de quem vai herdar e a relação de quem não vai herdar. Os filhos herdarão. Os que não são filhos não herdarão essa promessa. João vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crendo em Jesus, recebendo o direito de se tornar filho de Deus, você vai herdar essas bênçãos e nunca mais vai se sentir só. Nunca mais terá lágrimas escorrendo sobre os seus olhos, porque Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. É uma promessa de Deus, é uma palavra de encorajamento, é uma promessa para que você viva aqui na luz de Deus, que você viva aqui fazendo a vontade de Deus, que você lute aqui contra o mal, amando Deus cada vez mais, esperando o Senhor Jesus, que prometeu que voltaria e voltará. É uma promessa de encorajamento para que você permaneça firme em fazer a vontade de Deus, em cumprir os seus mandamentos. Que você lute aí contra o mal que tão de perto nos rodeia. Mas que não se afaste do caminho, que permaneça nessa qualidade de filho de Deus. Qualificação, né? Vamos qualificar. Eu sou filho de Deus. Essas palavras, elas são verdadeiras e merecem confiança, porque Deus mandou que João as escrevesse para que essa visão profética ficasse gravada perpetuamente. Então isso está para além das emoções, né, das visões do profeta. Recebe ali o selo divino. O Senhor revelou o que iria acontecer.
e disse para o profeta: escreve, porque são fiéis e verdadeiras. Então, para hoje, lembre disso. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso vai acontecer quando a morte não vai mais existir, né? Quando não haverá mais dor, quando não haverá mais luto, pranto. Então, definitivamente, dos seus olhos não rolará nenhuma lágrima. Mas aqui, enquanto nós estamos nessa trajetória, Ele prometeu que estaria conosco e nos consolaria em meio às lutas do dia e da caminhada. Então permaneça firme, sabendo que você não está só aqui. E haverá um dia na história em que você vai herdar todas as promessas que Deus tem para você. Grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.